Mas como é que você saiu de Brasília para conquistar o mundo? Caxias do Sul, cara. Qual foi a trajetória ali? Assim, foi uma coincidência muito bacana, porque a minha mãe é de Caxias do Sul, ela é gaúcha. E eu, quando eu fui chamado foi uma coisa... Eu tinha sido 2 vezes artilheiro do Campeonato Brasiliense. Né? Isso na base? Infantil, é. Molequinho. Eu jogava no Brasília. E 2 vezes artilheiro e foi um treinador chamado para treinar o Juventude de Caxias. E aí, ele falou assim, pô, preciso chamar, eu vou treinar o Juventude e vou levar o artilheiro de Brasília. Pô. Aí ele levou eu e mais 3 jogadores que se destacaram, um meia, um zagueiro. Falou, vou levar os meninos daqui de Brasília que se destacaram para poder fazer parte do meu time. Aí, como eu tinha família lá, e estava programado para que a gente chegasse em janeiro, eu fui antes. Fui antes com a minha mãe, já para passar as férias e me apresentar em janeiro no Juventude. Pô, beleza. Fui antes e tal. O treinador, o que aconteceu? O treinador acabou não indo. E eu já estava lá. Caramba! E o treinador não foi, cara. Puts. Teve um desacerto lá no que foi e eu não fui. Beleza. Mas eu fui fazer o teste no Juventude. Era já para ir contratado. E eu fui fazer o teste. Fiz o teste. Meu tio a maioria dos meus tios lá são Caxias, que é o time rival, Caxias. Rival e o Caxias e Juventude lá tem uma rivalidade grande, né? Até o clássico é chamado Caju, né? Sim. E meu tio, Caxias, torcedor do Caxias, mas me levou lá no Juventude e tal. E tava tudo acertado para que eu ficasse na concentração. Meus tios moravam lá, minha família, mas minha mãe queria que eu morasse na concentração. Não, vou ver minha família não, vai ficar morando na concentração. Tudo certo. Cheguei lá, fiz o teste, aí o diretor, na época do Amador, que depois foi presidente do Juventude, ele muito meu amigo depois, a gente ficou muito amigo mesmo, meu vizinho, quando eu morava em Caxias, na cobertura, ele morava no apartamento de baixo. Ele falou assim, olha, a gente só pode dar a oportunidade para ele. Mas tá tudo conversado na negociação de concentração. Não, mas como ele tem família aqui, era melhor, porque livra mais uma vaga. Aí meu tio, pô, não é possível. Não, minha mãe falou, não, tá tudo acertado. Beleza. Fui treinar no Caxias. Aí treinando no Caxias, passei, o teu Caxias, não, aqui tem concentração, tem tudo. Ofereço tudo para ele. Nesse meio, eu falei, pô, já sabe uma coisa, eu vou ver o Caxias, meus tios gostam e tal. Nesse meio período, eu fui fazer um jogo amistoso com o Juventude. Joguei. Fizemos um amistoso em Santa Catarina. Nós ganhamos o jogo de 3-1, fiz os 3 gols. Eita ferro! Fiz os 3. Rapaz, na volta, eram umas 4 horas de viagem. Na volta o treinador veio falar comigo, olha, vai lá. Eu falei, olha, ele já sabe que você foi treinar no Caxias, já sabe que o Caxias quer você. E vai lá no Juventude, vai conversar com a gente, vai conversar com o presidente novamente, com o diretor. Agora a conversa vai ser diferente, tal. Beleza. Cheguei de viagem. Minha mãe me chega e fala assim, Washington, você que decide. Você quer ir pro Juventude, quer ir pro Caxias? Eu falei, mãe, vou pro Caxias. O Juventude teve a chance dele, vim para jogar no Juventude e eles negaram, concentração, tal. O Caxias me abraçou, mostrei para eles a minha competência, a qualidade, agora eles querem. Vou pro Caxias. E aí iniciei minha história no Caxias. E hoje eu sou o maior goleador da história do Caxias, tem a minha história toda bonita lá. E foi assim, acho que é coisa de... Cara, que muito acontece, legal. Né? Não, foi já Brasília para Caxias do Sul tem Caxias, nada a ver, meu irmão. Porra, é outra... É outra... e assim, e eu falo, quando eu tenho minhas palestras, nas minhas palestras eu conto um pouquinho da minha história no início, justamente por isso, porque eu mostro as dificuldades. Quando eu encerrei minha carreira no Fluminense, depois nós vamos chegar lá, mas teve uma pergunta de um repórter que falou assim, qual foi o mais difícil para você? Foi iniciar ou encerrar a sua carreira? E na hora, de supetão, já ia falar encerrar, né? Poxa, eu tinha sido recém-campeão brasileiro pelo Fluminense. Poxa, podia ter continuado, ídolo do Fluminense. Falei, pô, encerrar, tomar a decisão de encerrar aqui bem... Aí mas quando eu pensei no início da minha carreira, contei como foi as dificuldades, saí de Brasília, nunca tinha passado um frio na vida, cheguei lá, o maior frio que eu passei em Brasília era 18 graus, eu cheguei lá a 0, 5 abaixo de 0. Aí, meu irmão, ir sozinho, morando debaixo da concentração, debaixo da arquibancada. Então, o início da nossa carreira, você sabe também muito bem, que é muito difícil, é muito complicado. Para o cara chegar aonde chega no futebol, sabe que é... Então... Aí eu tive esse meu início também muito difícil.
Então, saindo de Brasília para ir para o Sul, mas sempre acreditando que, poxa, eu quero realizar esse meu sonho, eu quero ser jogador de futebol, eu quero crescer. E aí foi onde aconteceu tudo no Caxias e depois sair, né, para o mundo. É porque é foda. A gente o que as pessoas não entendem é que a gente não tem outra opção, né? Eu e assim, a maioria da galera, eu tô falando da galera de São Gonçalo, né? Ibson, Andrezinho, Sim. O Felipe Melo na época era de Volta Redonda, mas morava com o Matinho em São Gonçalo, o André Bahia, o Henrique, zagueiro, que jogou 10 anos no Bordeaux. A gente era tudo lá dos buracos de São Gonçalo. Eu era mais pertinho aqui, que era Neves, aí via Mutuapira, Henrique morava não sei aonde, e outro no... ia lá pra dentro. A gente não tinha outra opção, então por mais que fosse difícil, irmão, e a gente tava no Rio, né? É diferente de ir pra concentração, de morar em outro estado.